Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre inventário e a importância desse procedimento. Antes de iniciarmos o nosso papo, é importante a gente falar o que é o inventário em si. Bom, o inventário nada mais, nada menos do que fazer um levantamento dos bens que o falecido deixou. Tá bom, e por que isso, doutora? Bom, quando o falecido deixa bens, esses bens eles precisam ser transmitidos aos seus herdeiros. Então, no inventário, a gente vai fazer todo esse levantamento do que ele deixou, seja carro, imóveis, móveis, contas bancárias, faz o levantamento e faz a partilha entre todos os herdeiros deixados por esse falecido. Bom, agora que nós já identificamos o que é um inventário, o que é a partilha dos bens, nós precisamos falar sobre outras duas hipóteses, que é o procedimento e quem pode solicitar a abertura desse inventário. A questão de quem pode é muito simples, são os herdeiros, seja esposa, seja filhos, ok? A questão do procedimento, o inventário ele pode ser feito de duas maneiras, extrajudicial ou judicial. O extrajudicial ele precisa preencher alguns requisitos que são maioridade, não pode ter incapaz e não pode ter litígio, ok? Se existe menor de idade, se existe incapaz e se existe litígio, esse inventário ele não pode ocorrer pela via extrajudicial, que visa justamente a celeridade do ato. Então, se tem algo que vai atrasar ou impedir ou depende de uma decisão judicial, esse inventário ele não pode ocorrer pela via extrajudicial. Mesmo não tendo litígio, mesmo não tendo menor de idade nem incapaz, a pessoa ela pode optar sim ir pela via judicial. Isso não impede que ela escolha o judiciário para abrir esse inventário, ok? Mas o extrajudicial hoje tem sido uma melhor solução que busca sempre a celeridade, é algo que corre muito mais rápido. Então, se não tem nenhum desses três empecilhos, você pode se socorrer da via extrajudicial. Ressaltando que tanto judicial como extrajudicial é necessário a presença de um advogado. Então, você não vai conseguir fazer esse procedimento sem assistência de um advogado de sua confiança. Existe algo que a gente também conhece como inventário negativo, que quando o falecido não deixa nenhum bem a inventariar. Então, você também pode abrir esse inventário extrajudicial ou judicial para informar que ele não deixou bens, que a gente vai dar o nome de inventário negativo. No começo do vídeo eu expliquei que todos os bens que o falecido deixou, eles precisam ser levados a conhecimento no inventário. Entretanto, existem algumas exceções que ela não necessariamente precisa estar declarada junto ao inventário, que são as contas bancárias, ok? Uma conta bancária que o falecido deixou, ele não precisa necessariamente ser objeto de inventário. Essas contas, esses valores, eles podem ser solicitados permissão ao juiz para levantamento através de um alvará judicial. Então, se o falecido deixou apenas contas bancárias, você pode, por meio do judiciário, solicitar um alvará judicial para levantar esses valores, ok? Bom, agora vamos falar para a principal dúvida das pessoas. Doutora, se eu não fizer o inventário, o que vai acontecer? Primeiro vamos falar da multa, isso mesmo. A lei diz que você tem 60 dias do falecimento para dar entrada no inventário. Se dentro desses 60 dias o inventário não for aberto, você vai pagar uma multa. Essa multa ela é calculada sobre o imposto, o ITCMD, ok? Esse imposto ele vai ser calculado aí 10% de multa mais 10% de mora. Se passar de 180 dias, esses 10% ele vai aumentar no limite de 40%. Então, uma das principais consequências de não abrir o inventário até 60 dias do falecimento é o pagamento de multa, o que encarece ainda mais esse procedimento. A segunda consequência de não realizar o inventário é que você não vai conseguir transferir esses bens, esse patrimônio para os herdeiros e, por consequência, esse bem ele fica como se fosse congelado. Você não consegue vender, você não consegue transferir, você não consegue fazer absolutamente nada com esse patrimônio que o falecido deixou. Essas são as principais consequências de não realizar o inventário. Existe uma questão que poucas pessoas sabem, é que quando o falecido deixa o cônjuge sobrevivente,
Esse cônjuge, ele não pode se casar novamente sobre o regime de comunhão parcial de bens, por exemplo. Esse cônjuge, ele obrigatoriamente, o regime de casamento dele terá que ser o de separação de bens, por obrigatoriedade da própria lei. Bom, agora que já identificamos as consequências de não realizar um inventário, fique atento a isso, porque quanto mais tempo passa, mais encarece. Ressaltando ainda que nunca deixe para fazer o inventário de um casal de uma vez. Assim que um dos cônjuges falecer, faça o inventário da parte dele, porque assim você vai evitar ter que desembolsar valores de multa e de mora, ok? Você ficou com alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Deixe nos comentários.